Olá, amigos do meu canal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Miguel Von Baster, mais um podcast para vocês. Hoje eu vou falar sobre as virtudes e tecer uns comentários a respeito de como expressar as virtudes e por que é importante as virtudes, expressá-las e o que isso tem a ver com o Miguel. Como eu já disse nos vídeos passados, eu vou reforçar isso aqui, porque às vezes tem pessoas que vêm aqui e não sabem o que é o MGTOW e assiste um vídeo e já quer sair julgando, às vezes até xingando, essas pessoas fazem. Mas eu sou MGTOW Ghost, nível 3, 4. Isso não é uma hierarquia, é apenas uma classificação para a pessoa ter consciência e saber onde ela se encontra e poder viver melhor a vida. Muitas pessoas querem chegar nesse nível, mas têm uma certa dificuldade. Eu já relatei isso nos meus vídeos. E não adianta a pessoa às vezes se forçar a ir para um nível, sendo que ela não está preparada para isso. Vai acabar gerando frustração, depressão, vai fazer mal para ela. Isso não é bom. A pessoa tem que se adequar aí no nível que ela esteja bem, né? E viver aquele nível lá e procurar observar se realmente aquilo lá tá lhe fazendo feliz. Eu, no nível que eu cheguei até hoje, não vim direto para ele, eu fui passando. E nos níveis que eu estava, eu fui analisando as situações, se era bom para mim, se era vantajoso para mim, se tinha uma outra solução, será que não tem outras opções para mim viver, outro estilo de vida. E aí, naturalmente, eu fui caminhando para esse estilo de vida MGTOW. Quando eu conheci o MGTOW, eu já praticava o nível 2, pensando no nível 3, 3 a 4. Então, e aí quando eu conheci o MGTOW, eu falei, não, mas eu já faço isso aqui. Então o MGTOW é uma coisa natural. A pessoa que tem um senso crítico, que começa a observar a sociedade, começa a observar o comportamento das pessoas, não só feminino, mas da sociedade como um todo, dos homens, esse comportamento extremamente egóico, hipócrita, mentiras, falsidades, manipulações, né? O cara vai tomando a red pill ali e o cara começa a ver que aquela convivência em sociedade, aquilo lá não tá fazendo bem para ele. Para mim, para mim como pessoa, como ser humano, como meus valores, eu ir para a sociedade e ver tamanha hipocrisia, tamanha falsidade, tamanha contradição, não estava me fazendo bem. Eu sou uma pessoa que quero viver, não quero viver nas mentiras, não quero viver na falsidade, eu não quero viver em hipocrisia, eu quero viver centrado nas virtudes, eu quero cultivar as virtudes. Então, por isso que eu estou abordando esse tema, porque eu acho importante que uma pessoa que compreendeu que o ego e a 97 ou 99% das pessoas têm sua vida baseada totalmente no ego e ignora totalmente a existência do ego e que o ego condiciona e torna a vida dela mecânica e a prejudica, como eu já dei uns exemplos nos meus vídeos passados, que pode prejudicar tanto ela que pode levar ela às vezes para a cadeia, o caminho das drogas, ou então às vezes a morte por uma bobeira, uma reação mecânica que você fizer aí, a pessoa pode ser agredido, você pode até vir a perder a vida. Então, eu observando isso aí, analisando tudo isso aí, todo o conhecimento que eu já tenho, que eu já li, já estudei sobre essa parte da psicologia humana e das minhas vivências, a conclusão que eu cheguei que eu como pessoa, né, uma coisa é o MGTOW, outra coisa é minhas opiniões, os meus ensinamentos que eu passo aqui,
não tem nada a ver com MGTOW. MGTOW é um estilo de vida. Esse é meu estilo de vida. Entendeu? Não é que eu cheguei, conheci o MGTOW e falei assim, eu quero ser MGTOW. Não, eu já era MGTOW sem saber. É uma coisa totalmente diferente. Diferentemente de uma pessoa que não tem experiência nenhuma de vida, um molequinho de 17, 18 anos e esses que vive de modinhas e modismos, vem ler o MGTOW, acha bonito, lindo, eu vou ser MGTOW, né? Acha que isso aí é uma modinha, os adoradores de modinha. Não, não é isso aqui, no MGTOW não é isso. Se você tá vindo para aí por causa desses motivos, tá vindo pelo caminho errado, cara. Então, do meu ponto de vista, uma pessoa que quer chegar, ou às vezes a pessoa não quer chegar nesse ponto, mas recebi uma chamada aqui. Então, a pessoa que quer, ou às vezes a pessoa vai chegar naturalmente. O que eu estou ensinando aqui, se ela quiser acelerar o processo, ou então entender isso aí, né? Para ter uma vida mais saudável, mais satisfeita, o caminho que ela tem que ir é através das virtudes e não pelo caminho do ego. O caminho do ego de expressar os seus defeitos, expressar a gula, a preguiça, a luxúria, o orgulho, a inveja, isso aí é o mundo que você está vendo lá fora. Se você se identifica com aquilo ali, então você está no lugar errado, não é aqui seu lugar, é para lá. Né? Se você quer ir para sua igreja lá, ficar vendo aqueles povo vaidoso lá, as mulheres lá desfilando, padre ou pastor hipócrita lá, você não sabe nem se o cara é um pedófilo ou não. Eu mesmo já fui assediado por padre. Que dia que eu vou entrar numa igreja se eu nem conheço o cidadão? Eu prefiro ficar em casa, fazer 1 hora aqui de orações em segredo, vai valer mais do que 1000 vezes eu ir lá e receber uma hóstia de um cara podre desse jeito. Quantos pastores aí já não comeram as esposas dos irmãos aí? São pessoas, isso aí em todos os lugares, não é só nas igrejas, só nos nos templos evangélicos, em todo lugar, no esoterismo, ocultismo, em todo lugar tem pessoas. Onde tem pessoas tem hipocrisia, falsidade. Por quê? Porque as pessoas estão lotadas desses defeitos, da gula, da preguiça, da luxúria, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ira. Se é isso que você quer viver, você quer continuar vivendo a sua vida mecânica e tendo essas reações condicionadas por por essas características dentro de você, ok, cara, é sua liberdade, vai lá e vá viver o mundão aí. O mundão é isso aí. Onde você só vê as pessoas com orgulho, soberba, avareza, egoísmo, inveja, iracundas, extremamente luxuriosas, né? Todos esses defeitos aí, sempre tem a luxúria por detrás, né? Sempre, sempre. Mas eu não, eu escolhi viver em cima aí das virtudes e eu quero mudar isso aí porque eu sei que essas porcariadas que eu já vivi sobre isso aí é uma merda, só destrói a sua vida. Então, mas cada um é livre para escolher. Você quer? Vai lá, cara, beleza. Boa sorte. Claro, esse caminho que eu escolhi não é fácil, não é, principalmente viver num mundo igual é hoje. Né? Então, você viver em cima da humildade, generosidade, caridade, mansidão, castidade, da temperança e da diligência, da disciplina, não é fácil para ninguém, nem para mim. Eu estou só começando a percorrer esse caminho. Na verdade, eu até estou deixando de percorrer esse caminho para estar aqui gravando esses podcasts, mas eu vou
parar de gravar esses podcasts, vou voltar a percorrer esse caminho, porque eu não vou ficar aqui deixando meu desenvolvimento pessoal ser parado por causa desses podcasts. Então a minha contribuição vai ser isso aqui, e aí a vida segue, cada um escolhe o seu caminho e segue ele, né? Se acha que tá acertado, fazendo bem, ok. Você é livre, todo mundo é livre aí para escolher, fazer as suas escolhas, né? Então eu vou fazer uma análise aqui de um caso, de um vídeo que eu vi, e vou mostrar como é que foi o cara, como que a pessoa reage em determinada situação, se baseando-se no ego, e vou explicar como que seria ele se baseando na virtude. Aí você escolhe qual que é melhor para você, né? Vou explicar, descrever a situação. Foi um vídeo que eu vi do Carl, ele postou, vou até pegar o link e postar abaixo aí na descrição desse vídeo, da cena. Se eu não me engano, eu acho que é de um filme do Mozart. Tem um pianista lá que ele tá ensaiando treinando lá uma música para mostrar lá para os seus superiores. Eu não sei se era para ele ser contratado ou não, mas não importa. E aí, ele assim, bem simples, ele tocando assim, né, meio que dedilhando, bem simplesinho mesmo, assim, quase que uma criança. E aí ele ainda chega numa imagem religiosa, num crucifixo, pede a Deus para abençoar ele. E aí ele vai para lá para fazer a demonstração lá para o pessoal. Chega lá, o Mozart tá lá vendo. E ele faz lá, toca lá a musiquinha dele lá, bem simplesinho mesmo, como se fosse quase uma criança tocando, né? E ele achando que tava arrasando ali, né? Isso aí já é um pouco... Aí já tem vários egos interagindo aí, né? Como, por exemplo, o orgulho, né? O cara já criou uma expectativa. E aí o Mozart escuta ali, e aí ele pega assim, não, deixa eu ver se eu sei e tal. Ele vai lá e começa a tocar, e toca uma versão mais elaborada. E aí o cara já fica sem graça. O que é? Já foi ofendido ali. Ele não é porque o Mozart ofendeu ele que se sentiu ofendido. Por quê? Porque o cara tem o ego da inveja. O cara tá sentindo o que é inveja. Ele tá sentindo, né? O orgulho dele foi ofendido. E aí o Mozart começa, não, mas espera aí, toca um pouco mais elaborado. Não, e já começa a tocar mais um pouco mais elaborado, do mesmo jeito que ele tocou, só que com mais sofisticado. E aí sim, o Mozart já começa também provocar, né? E o cara começa já aí, olha pra você ver, começou com a inveja, com inveja, orgulho. Depois o que você já vê que o cara começa a ficar iracundo. Ou seja, a inveja e o orgulho disparou a ira no cara. E o cara super sem graça, né? E os outros tudo assim, assustado porque o Mozart chegou lá e praticamente humilhou o cara, né? E aí acaba o vídeo assim, o Mozart até dando risada da cara dele. Aí, tipo assim, já é um pouco de soberba do Mozart, né? Mas já não é problema nosso. Os defeitos dos outros não é problema nosso. Eu acho que o que a gente tem que olhar é para nós mesmos, né? Porque o que acontece? O cara olha a situação do cara. O cara ficou com raiva, saiu da sala, voltou lá pro quarto dele lá, vociferou contra a imagem de Deus. Olha a situação que chegou, que ponto que chegou. O cara cria uma expectativa, uma imagem figurada de Deus, pede ajuda para Deus, para ele ajudar num negócio lá, e chega lá, ele não tem habilidade para fazer, chega um cara que tenha mais habilidade que ele, mostra que tem mais habilidade, ele que tem os defeitos da inveja, da ira, fica ofendido, e depois vai lá, ele não se culpa, ele culpa a Deus. Olha pra vocês verem a merda que é. Nessas reações mecânicas que vocês querem viver a vida de vocês.
Hã? Você acha que é isso que é o certo? Você acha que você pode escolher o nível que você quiser do MGTOW, você nunca vai ser feliz. Mas se, por vontade própria, o cara tivesse se auto-observando e ele escolhesse expressar as virtudes, poderia ser uma situação extremamente diferente e até benéfica para ele. Se ele fosse humilde e, e não tivesse inveja, ele poderia muito bem reconhecer a habilidade do outro, chegar pro outro e ainda elogiar, ficar amigo da pessoa e a pessoa ainda ensinar para ele e ele treinar. E às vezes um dia ele poderia até ser superior ao outro. Mas não, o cara prefere ficar iracundo, raivinha, sai correndo e ainda vai lá e ofende a Deus. Né? Eu estou dando só um exemplo. Se você parar para observar a si próprio e as reações das pessoas, são tudo mais ou menos desse jeito. Em diferentes. O que vai mudar é os defeitos, né? Vai passar para gula, para preguiça e assim vai. Quando que as pessoas vão estar felizes? Mas é nunca, nunca. Então é muito melhor você escolher expressar as virtudes do que expressar esses defeitos. Lógico que como nós somos cheios de defeitos, né, vamos ter que reprimir os defeitos e escolher e fazer por vontade própria e expressar as virtudes. Outro exemplo que eu vi muito durante a minha infância e adolescência, até adulto, quando os filmes de samurais, alguém aí que gosta de filme de samurai, um samurai chegava para desafiar o outro assim, e aí ali era um embate, né? E aí um às vezes ganhava e o outro perdia, ele reconhecia a derrota e através da humildade pedia para que o outro lhe ensinasse, porque a técnica do outro era superior. E o outro que ganhou também reconhecia aquele ato virtuoso e sentia compaixão pela outra pessoa e também falou: eu vou te ensinar, você agora é meu aluno, e virava grandes amigos. Mas não, as pessoas hoje preferem expressar a soberba, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ira e ficar nervosinho e sair xingando e ai, que cara não presta, que vagabundo é bosta, né? E aí? E aí você faça as suas escolhas. Faça as suas escolhas. Tudo na vida é escolha. Escolha o que vocês querem. Mas seja homem para aguentar as consequências depois. Depois não vai ficar apontando o dedo e acusando os outros da merda de vida que tá vivendo. Porque foi fruto das suas escolhas. Escolhido pelos pecados ou pelos defeitos, pelo ego ou pelas virtudes. E você vai escolher o que você quer expressar. Depois não vai lá ficar culpando Deus, culpando o capeta com as merdas que tu tem dentro. Mas a gente tem que ter bastante cuidado com esse negócio também das virtudes, porque tem um outro lado que às vezes a pessoa escolhe expressar uma virtude tanto, às vezes, que lhe faz até mal. E também não adianta, se você ser humilde, as pessoas estão abusando de você, e aí não, é porque eu estou expressando a humildade. Isso também faz mal, né? Como é que eles dizem, a virtude fora de lugar. Às vezes uma virtude fora de lugar é pior do que um defeito. Por exemplo, a generosidade. Se a pessoa quer fazer caridade, e aí
Não, eu vou ajudar uma pessoa, fica ali ajudando aquela pessoa, todo mês cesta básica, todo mês cesta básica. E a pessoa nem sai para procurar emprego, porque ela sempre tem aquilo ali em volta dela, né? Ela fica confortável naquela situação ali. Às vezes tem isso também, esse tipo de situação dentro da família, com os pais, sempre passando a mão na cabeça das crianças, e aí a pessoa tá achando que, ah, não, mas é porque eu sou uma pessoa calma, eu não consigo ser nervoso, e aí acha que aquilo ali é virtuoso. Não, é uma virtude fora do lugar, o que é pior ainda, né? Tem que ter bastante cuidado com isso aí também. Então já fica o alerta aí pra gente reconhecer essas coisas, tem que ter consciência, né, de como tá agindo. Ponderar as duas coisas, né? É o que eu canso de falar aqui, não ver as coisas pelo dualismo da mente, né? Do ódio ou da paixão ou do aceitação e rejeição, mas olhar os dois lados e ver o que tem além disso. É colher o maior número de informação dos dois lados para poder expressar a, as virtudes com consciência, né? E com temperança e equilíbrio e justiça. Esse a grande sacada, né? É você usar a balança da justiça a seu favor. Mas colocar dos dois lados a maior quantidade de informação para poder ponderar e tomar uma decisão se assim for necessário. Um outro exemplo aqui que eu poderia deixar também seria a pessoa que às vezes exerce a diligência. Diligência seria o oposto da preguiça em casa ali, né? Às vezes a pessoa mora, ela e mais uma pessoa, e ela sempre faz tudo. E aí ela, não, é porque eu sou humilde e eu gosto de fazer, e a outra lá só tá montando em cima dela, né? Então aí não tá uma coisa equilibrada. A gente tem que sempre pensar nisso aí, né? Então, como por exemplo, a mansidão exagerada, né? Que a mansidão é o oposto da ira. E aí as pessoas vêm, às vezes a pessoa é tão mansa, que sofre todos os tipos de abuso, como por exemplo, recentemente a gente teve aí aquele caso de bullying, né? Geralmente essas pessoas que praticam bullying são psicopatas, elas gostam de ver os outros sofrerem, sempre procura os mais mansos. E aí, às vezes, uma pessoa dessa mansa escuta um discurso desse meu aqui, e aí ela pensa assim, nossa, eu tenho que ser virtuoso, eu tenho que ser virtuoso, porque às vezes ela é boa de coração, quer ser tão bom, e aí acaba que ela não, às vezes não tem preparo para isso e começa a suportar as agressões, mas ela está se sentindo ofendida, ou seja, não é que ela está sendo mansa, né? Ela tem a ira, está só guardando para dentro dela. Mas então a pessoa também tem, além da mansidão, quem tem que exercer a cobrança das pessoas ser respeitosas com você. E se necessário, você tem que agir para se defender. Se necessário, tomar a iniciativa para se defender. A defesa nunca, nem sempre a defesa é esperar o outro atacar. Muitas das vezes a defesa é você atacar primeiro para que o ataque da pessoa não seja neutralizado antes de atacar, ou que o ataque seja mínimo, porque você já é, iniciou um ataque e ele viu que vai sofrer as consequências. Então isso tudo que eu estou passando aqui tem que ser ponderado, né? Vocês, às vezes tem pessoas novas aí que não têm experiência nenhuma, vocês têm que exercer a virtude da humildade e escutar as pessoas e parar para analisar. Pessoas que têm pouca idade e não têm experiência, vocês têm que saber escutar. Ou às vezes quando tá chegando num lugar e já quer expressar a opinião, achando que sabe tudo, aprenda a escutar primeiro, e depois que você colher o maior número de informação, você dá a sua opinião.
Então eu acho que é isso aí, o que que eu queria resumir. Eu ia gravar vários vídeos a respeito de virtude. Eu resolvi resumir tudo aqui num áudio só para vocês, porque eu quero estar no máximo final desse mês resumindo todos os podcasts que eu quero deixar e vou diminuir as postagens. Acho que não sei se eu vou parar totalmente ou se eu vou postar uma ou duas vezes no mês. Mas uma coisa é certa que eu não vou ficar mais só em função disso aqui. Eu tô só praticamente em função disso aqui. Eu não tenho muito tempo para gravar esses podcasts e eu preciso me dedicar a mim e às outras obrigações que eu também tenho. Minha vida pessoal tá ficando para trás, o meu desenvolvimento pessoal tá ficando para trás por causa disso aqui. Isso aqui não é meu objetivo de vida. Eu fiz isso aqui para ajudar um pouco as pessoas e contribuir com o conteúdo MGTOW. Não quer dizer que o conteúdo que eu passei aqui é do MGTOW, não. Esse é um conteúdo particular meu. MGTOW é porque é meu estilo de vida. Não confundam as duas coisas. Eu vejo muitas pessoas confundirem isso aí. Esses dias mesmo o cara pegou, tava debatendo comigo lá, falando que MGTOW era sobre ter controle emocional e que era um movimento. Eu falei, não, o MGTOW não tem nada a ver com isso aí, não. O MGTOW é um estilo de vida e só. Pronto, você adota esse estilo de vida se quiser ou não. Né? Nós, no MGTOW não é igual muitos grupos masculinistas lá, que você tem que ser honrado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, você escolhe se você quer ou não, o que te faz bem para a sua vida. E cada um segue seu caminho. E eu estou deixando aqui o meu conhecimento, o meu estilo de vida, o porquê que eu adotei o MGTOW Ghost, como que eu escolhi isso, explicando aqui que eu me sinto bem, que eu estou muito bem nesse nível hoje. Pode ser que daqui um ano eu não esteja mais nesse nível, mas hoje, e eu estou deixando aqui todo o meu ensinamento que às vezes pode ser útil para uma pessoa que queira seguir isso aí, que se identifica com isso aí e que acha útil as técnicas que eu passei para estar se libertando. Eu vejo que muitas pessoas querem se libertar aí do defeito da luxúria, que é um defeito que realmente escraviza muito as pessoas nos dias de hoje, principalmente no nosso país, que tem uma cultura extremamente sexualizada. É triste ver muitas pessoas lutando contra isso aí e não conseguem sair. Então eu deixei aí várias e várias técnicas aí, né? Às vezes a pessoa, se quiser também seguir pelos outros, trabalhar sobre si mesmo, trabalhar os outros defeitos, também ele pode adaptar essas técnicas e aplicar nisso. E eu acho que é isso aí. De qualquer coisa vocês deixando os comentários aí, mas não xinga. Eu já tô ficando intolerante para xingamentos, porque eu falo as coisas aqui, a pessoa se sente ofendido, porque ofendeu. O que é que se sente ofendido se não é o ego dela? O ego dela fica todo ofendidinho, aí vem cá e fica xingando. Então, posta pelo menos argumentos aí. Se não tiver argumentos, você ficar for só para xingar. Fecha o negócio, desinscreva-se do meu canal, desfaz amizade no Facebook e desaparece, simples assim. Esses dias mesmo, um cidadão foi lá no meu perfil do Facebook lá, pegando e reclamando que eu tava postando muito sobre as conservadoras lá, que já tinha sido o suficiente. Olha, vê só ao despeito do cara, para ir no meu perfil lá, na minha postagem, e falar que já tava demais. Rapaz, eu peguei e respondi, o botão de desfazer amizade é logo ali. Mas aí já foi o motivo, ofendeu o ego dele, né? Por que ele não desfez a amizade e pronto? Eu, quando eu vejo uma pessoa que não tá postando muita coisa que eu não gosto, eu vou lá, desfaço a amizade, não falo nada pro cara não, tô nem aí não, pronto. Não, o cara tem que ir lá no meu... E aí já foi um motivo de estar discordando e de discussão lá, e o cara começou só xingamento, 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 patético, né? De novo.
patético, né? Eu ainda falei pra ele que eu falei que ele era realista. Ele falou: eu não sou realista. Eu falei: mas você tem a mesma idiosincrasia dos realistas. Não pode se sentir ofendido por uma coisa que eu falo, que ele não concorda, ele se sente ofendido, ele não vem argumentar, não, vem xingar. A mesma coisinha, né? Eu tô cansado desse tipo de pessoal já. Já tô de saco cheio. E isso é um dos grandes motivos de eu também já sair dessas redes sociais, que se também não. Sim, vou falar a verdade. Para mim, no meu caso, me agrega quase nada. Para o meu objetivo de vida, rede social aí não agrega quase nada. É ínfimo. Então não tem sentido. Só tô aí mesmo para dar uma contribuição aí pro o MGTOW. E também, se a pessoa não gostar, e caça seu rumo e tchau. E é isso aí, vocês me desculpem o desabafo. Força, honra e liberdade sempre. Um grande abraço.